o acervo aqui do IGC já era grande, mas não tinham peças que são tão importantes ou tão raras quanto as que vieram nessa apreensão. A maior parte dos peixes que vieram estão inteiros, com exceção assim, de nadadeiras, extremidades corporais, né? Extremidade de crânio e cauda. Então existem peixes que estão descritos para uma litologia específica do Araripe, que é um pouco mais recente, e foi trazida nessa última apreensão o mesmo peixe numa litologia mais antiga. Então, é o mesmo peixe, em idades diferentes, em ambientes diferentes. Ele tem padrões diferentes de fossilização, dependendo também do ambiente. Então, nesse sentido, esse peixe que eu estou falando, que tinha muito, que são um pouco mais recentes na bacia do Araripe, que é o chamado membro romualdo, eles são em concreção calcária. Então, eles têm uma morte que os experimentos dizem que são instantâneas. É uma morte papum. Experimentos em laboratório com camarões, por exemplo, mostram precipitação de sais ao redor do corpo de crustáceos em 72 horas. Porque o modelo proposto de fossilização é assim, os tecidos se rompem, né, o peixe está lá sofrendo, vai morrer, e aí boia ou está num corpo de água raso, os tecidos se rompem e aí saem vísceras, tudo que é interno, né, tem uma liberação de alcalinidade no meio, e aí os sais se precipitam ao redor desse peixe. Por isso eles têm, as concreções têm um formato mais ou menos aproximado do peixe, por causa dessa precipitação de sal que é rápida, né? Pensando em termos geológicos, né? 72 horas, enfim, que sejam semanas, né? Muito mais rápido, que mantém o organismo assim, isso. Esta é uma característica da região. Esse tipo de fossilização tridimensional em concreção calcária é típico da bacia do Araripe, no membro romualdo, né? Em função dessa excelente condição de preservação, dessa rapidez, né, dessa velocidade, são encontrados tecidos não resistentes, como fibras musculares, filamentos branquiais, cavidade cardíaca, né, o que seria o coração. Isso tudo possui registro, né, nessa fauna diversa, numa qualidade impressionante, impressionante mesmo. Esse tipo de peixe é muito conhecido para a concreção calcária, lá na bacia do Araripe, no membro romualdo. Mas nessa apreensão veio esse mesmo peixe numa parte mais inferior, mais antiga, que é o calcário laminado, que é o mesmo local, o mesmo tipo de litologia onde ocorrem os pterossauros. A cor da própria concreção calcária, ela indica mais ou menos a localidade de onde vem da bacia. O membro crato é uma parede desse jeito, então são rochas, né? Você vê isso ao longo da profundidade. E aí tem uma fauna muito diversa, de peixe, de tartaruga, de crocodilo, bom. E não há registro marinho, então há registro de sais, então esse sal veio de algum lugar, não é mesmo? De alguma possível ingressão em algum momento, mas não tem organismo marinho. Diferente de concreções calcárias, onde são encontrados equinodermos, como estrela do mar, como bolacha da praia. Abre um leque enorme, né? Tanto de paleoambiente quanto de taxonomia, porque alguns aspectos morfológicos dos organismos eles estão relacionados diretamente ao ambiente. Não estou falando nem de fisiologia, porque a gente precisaria de um organismo vivo, mas morfológico que é possível analisar, né? Em termos de escama e de ossos. Então eles têm algumas diferenças que podem registrar endemismo, porque a bacia do Araripe ela tem 8.000 km². Então os fósseis eles não vêm da mesma localidade nesses 8.000 km². Então talvez fosse uma região totalmente alagada, talvez fossem pequenos corpos de água, menores, né? Não pequenos, mas não um corpo extenso. Isso permite um endemismo dessa fauna. Então você tem algumas especializações em alguns peixes, como é que a gente tem hoje, né? Se você tem na cabeceira do rio ou não, né? Eles têm modificações que indicam o que eles comiam, o tipo de profundidade de coluna d'água, se eles eram mais superficiais, se eles eram predadores ou não, dependendo do tipo de dente, qual era o tipo de dieta, era predador do quê? Né? De molusco, de outros peixes, todo esse estudo. Além, é claro, de todo o escopo da história dos peixes, né? Que existem lacunas infinitas. Eu acho que é importante não só pelo registro de diversidade, né, assim, em outras partes do país, que possibilita outros pesquisadores, mas o acesso que, de um modo geral, os pesquisadores têm aqui dentro, né? Então, qualquer um que pedir para ver esse material, qualquer pesquisador vai ter acesso. Não é qualquer lugar que a gente tem isso no país.